Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Ensinos Online. Meu nome é Carlos Vargas, eu sou professor e a partir de agora, pessoal, daremos início à nossa segunda aula do curso de Photoshop CS6 para iniciantes. Na aula passada, nós vimos a introdução do Photoshop, expliquei para vocês a parte da interface inicial do Photoshop e nessa aula, pessoal, nós daremos início a parte de utilização das ferramentas de seleção. Eu acredito que nós vamos ter mais ou menos umas 2 aulas voltadas para esse conteúdo. Então, vamos começar. Do lado esquerdo aqui, pessoal, da nossa barra de ferramentas, nós temos aqui vários botões a qual nós podemos utilizar para determinadas situações. Mas além do primeiro botão que nós temos aqui, que seria o botão Move Tools, que seria a parte da seleção, de mover, eu tenho o segundo botão aqui, que seria essa parte aqui que tem um quadrado, um retângulo pontilhado. Então é nessa parte aqui que nós vamos trabalhar com a parte de seleções. Se eu vir aqui nesse botão e parar por alguns segundos, vocês notem que ele vai me dizer que o nome que seria o retângulo de letreiro, no caso, a ferramenta retângulo de letreiro, né? E se eu segurar pressionado o botão esquerdo, ele vai mostrar, além dessa opção aqui que já está definida como padrão, mais outras 3. Então eu vou explicar para vocês cada uma delas para vocês entenderem. Certo? Então nós vamos começar com a primeira, que seria Rectangular Marquee, ou mais conhecido como retângulo de letreiro. Selecionei essa opção, vocês notem que o cursor do mouse ele vai trocar. Se eu segurar pressionado o botão esquerdo e arrastar na diagonal, vocês notem que eu faço uma área, um retângulo ou um quadrado pontilhado. Estou segurando o botão esquerdo do mouse, ele vai me mostrando ali ao lado uma janelinha a qual me dá as dimensões desse retângulo. No caso, W significa a largura e o H significa a altura. Então quer dizer que nesse caso aqui, ó, eu estou com uma área definida de largura de 14,15 centímetros e de altura 10,48 centímetros. Se eu soltar o botão do mouse, ele simplesmente fica na seleção. No momento que eu fiz isso aí, eu levei a seta do mouse dentro, ela fica branca com um retângulo pequenininho. Se eu segurar clicado e arrastar, eu posso posicionar aonde eu quiser. Então nesse momento, pessoal, eu posso pegar, por exemplo, pressionar a tecla Delete e eu excluir aquela área que está selecionada, certo? Vou dar um Ctrl Z para voltar a parte da seleção e simplesmente eu posso fazer a exclusão ou recorte de determinados pontos, certo? Eu posso, por exemplo, se eu vir aqui e fazer uma nova seleção, vocês notem que a primeira sumiu. Por quê? Porque ele simplesmente está definido para mim poder utilizar uma seleção por vez. Eu não tenho como utilizar mais de uma seleção ao mesmo tempo, pelo menos não agora. Mas para mim resolver isso aí, eu posso fazer o seguinte: eu posso segurar a tecla Shift no teclado pressionada. Vocês notem que o cursor ali, que é um sinalzinho de mais, no momento que eu segurei a tecla Shift, ele vai ficar com um sinalzinho de mais extra pequeno ao lado direito, na parte inferior dessa cruz. Se eu segurar clicado e arrastar e soltar o botão do mouse, vocês notem que ele criou uma segunda seleção e fundiu as duas no momento que elas fizeram a intersecção das linhas, certo? Então eu tenho esta grande possibilidade. Então vim aqui, selecionei novamente, ele gerou. Então se eu pressionar a tecla Delete agora no teclado, ele simplesmente vai excluir toda essa área selecionada. Vou dar um Ctrl Z para voltar ao normal. Para mim remover a seleção, pessoal, eu posso simplesmente segurar as teclas de atalho Ctrl D no teclado. Desta maneira eu removo todo tipo de seleção feita na minha imagem. Bom, vamos às propriedades dessa ferramenta. No momento que eu expliquei para vocês que eu só consigo fazer uma seleção por vez sem o auxílio da tecla Shift, isso é possível por quê? Porque esta opção aqui na barra de propriedades está ativa. Essa aqui é New Selection, ou mais conhecido como nova seleção.
ele só permite que eu faça uma seleção por vez. Se eu quiser mais de uma seleção, eu posso marcar a segunda opção aqui que está escrito adicionar to selection, add to selection, ou mais conhecido como adicionar a seleção. Cliquei, selecionei essa opção. A partir de agora eu não preciso mais utilizar a tecla Shift auxiliar para poder criar uma seleção auxiliar. Eu simplesmente posso ir criando o quanto eu precisar. Eu particularmente eu deixo sempre essa opção no meu Photoshop já configurada. Então no momento que eu ativei ela agora, toda vez que eu abrir meu Photoshop, essa opção vai estar habilitada. Eu tenho essa outra opção aqui do lado, que seria subtrair para a seleção. Então no momento que eu selecionei essa opção e vim aqui e criei uma nova seleção e soltei, vocês notem que ele pegou e fez a subtração, ou seja, no momento que ele deu a intersecção da seleção, ele simplesmente fez o corte. Então notem que eu tenho aqui fiz um quadrado ali no momento da intersecção das duas áreas, soltei, ele fez o corte. Então esta ferramenta aqui, esse botão, ele serve para isso. E eu tenho a outra opção que seria Intersect White Selection, ou seja, no momento que eu selecionei essa opção e fiz uma seleção nova e soltei, ele criou uma seleção baseada na intersecção e o restante ele removeu. Particularmente quase ninguém utiliza essa opção aqui. Geralmente utilizam mais essa segunda, que é a que é mais utilizada, tá? Mas para vocês, em termos de conhecimento, eu passei para vocês essa opção. Vou dar um Ctrl D para tirar a seleção. Essa opção aqui, ela me dá a possibilidade de fazer o quê? No momento que eu crio uma seleção de retângulo, ela fica com os cantos quadrados. Então, basicamente, eu posso criar um retângulo com os cantos quadrados, ou Ctrl D, eu posso vir aqui de definir um valor, por exemplo 5 pixels, e no momento que eu pegar e criar um retângulo e soltar, vocês notem que ele deu uma leve arredondada nos cantos. Quanto maior for o valor aqui, maior será o arredondamento dos cantos. Vou dar um Ctrl D, vou colocar um valor, por exemplo, de 20 pixels, vou soltar, e notem que o retângulo ficou com os cantos arredondados. Vou dar um Ctrl D no teclado. Bom, eu tenho a opção aqui do estilo. O estilo que eu tenho, eu posso trabalhar com a opção normal, que seria essa aqui do retângulo. Deixa eu deixar zerado aqui para ficar com os cantos voltar a ser normais. Eu tenho a opção do normal, que seria essa aqui, seria eu fazer um retângulo normal. Eu tenho a outra opção, que seria Fact Ratio, que seria o que? No momento que eu selecionei isso aqui, ele me dá a possibilidade de eu definir valores para o meu retângulo. Por exemplo, se eu quiser que o meu retângulo tenha 5 de largura e 1 de altura, o próximo retângulo que eu fizer, vocês notem que ele vai ter um determinado valor. Ele vai ficar preso a esses valores que eu coloco aqui. Mesma coisa acontece se eu colocar aqui 20, por exemplo, nesse outro, e eu pegar e vir e criar um novo retângulo. Notem que ele criou um tamanho maior na vertical, porque eu defini aqui o tamanho de 20, certo? E eu tenho a terceira opção aqui, que seria um valor fixo. Eu posso definir um valor fixo para o meu retângulo. Por exemplo, se eu quiser um retângulo de 100 pixels por 100 pixels e der um Enter, eu simplesmente vou clicando e ele vai criando retângulos de seleção, mas em cima desse valor aqui. Ele jamais vai colocar um retângulo maior do que eu defini. Se eu vir aqui, por exemplo, e clicar, ele continua adicionando, mas todos os retângulos serão todos no tamanho de 100 pixels. Vamos voltar para o padrão, que seria o normal, e vou dar um Ctrl D. Então, basicamente, a ferramenta retângulo letreiro de seleção seria isso.
Vamos para a próxima ferramenta, que seria a ferramenta Elliptical Letreiro, ou seja, Elliptical Marquee. Selecionei essa opção, ela tem as mesmas propriedades aqui que eu já expliquei na ferramenta retângulo, então não preciso repetir novamente, só vou deixar a segunda opção marcada como de praxe. Seguro clicado e eu posso simplesmente criar uma seleção na forma elíptica ou oval se eu quiser. Temos aqui a opção do raio, selecionei o mesmo padrão, eu posso definir um valor, seguro clicado e solto, ele vai criar uma seleção elíptica, no caso maior na horizontal do que na vertical. Certo? E tem a outra opção aqui que seria o tamanho fixo, no caso, que é aquele que nós aprendemos também, que eu tinha colocado 100 antes. Eu vou colocar aqui 300 e aqui 500. Então coloquei dois valores distintos, a qual quando eu clicar aqui, ó, ele vai criando essa forma de seleção nas medidas que eu coloquei aqui na minha propriedades da ferramenta. Vou dar um Ctrl D, retirar a seleção. Nós temos a terceira opção aqui, que seria Single Row Marquee, ou seja, ele cria uma seleção de coluna, só que tem um pequeno detalhe aqui, ó. No momento que eu selecionei essa ferramenta e dei um clique, ele vai criar uma linha fina na horizontal, a qual ele permite, por exemplo, se eu quiser excluir essa pequena faixa, eu posso. Notem que no momento que eu pressionei a tecla Delete, ele simplesmente fez essa exclusão, certo? Pessoal, assim, ó, particularmente eu não vejo muita, como é que eu posso dizer para vocês, muita utilidade nessa ferramenta. Isso aí geralmente a pessoa utiliza quando quer fazer um pequeno refinamento, tirar um pequeno detalhe assim de uma borda de uma imagem, aí utiliza-se essa ferramenta. Caso contrário, pessoal, ela é basicamente desnecessária. Tanto ela como a quarta ferramenta, que seria Single Column Marquee, que seria a mesma coisa. Certo? Na próxima aula nós vamos dar continuidade. Um abraço a todos, até mais.